Ela disse ao bilionário que estava grávida. Ele riu na cara dela. 5 anos depois, ela voltou com os 3 filhos idênticos dele. Clara Oliveira nunca se considerou especial. Ela era uma daquelas pessoas que se apagavam no fundo, quieta, educada e invisível em uma cidade que prosperava com o barulho e a confiança. Recém-formada na faculdade, com um diploma que não havia aberto portas de verdade, ela teve sorte de conseguir um emprego como assistente em uma das maiores empresas de investimento de São Paulo. O salário mal cobria o aluguel, mas pelo menos ela estava ali, no mundo com que um dia sonhara. Pisos de mármore, paredes de vidro e homens internos impecáveis se movendo como se fossem donos do tempo. Foi ali que ela conheceu Henrique Castro. Todos na empresa sabiam o nome dele muito antes de o verem pessoalmente. Ele era o tipo de homem sobre quem as pessoas sussurravam quando ele passava pelo corredor. O CEO mais jovem que a firma já teve, um bilionário feito por si mesmo, brilhante e aterrorizante. Ele tinha o tipo de presença que silenciava as salas e, quando olhava para você, parecia que via através de você, e talvez visse mesmo. Seus olhos eram claros, quase gélidos, sua voz calma, suas palavras medidas. Ele não sorria com frequência, mas quando o fazia, as pessoas trabalhavam 2 vezes mais no dia seguinte só para ver aquilo de novo. Clara o conheceu por acidente, literalmente. Ela estava carregando uma pilha de relatórios para a sala de conferências quando virou a esquina muito rápido e colidiu com ele. Os papéis se espalharam, suas bochechas queimaram e ela murmurou uma dúzia de desculpas. Henrique não gritou, nem sequer franziu a testa. Ele se abaixou, ajudou-a a recolher os documentos e disse, quase distraidamente: "Cuidado, o mercado não é a única coisa que quebra por aqui." Foi uma piada pequena e seca, mas ficou com ela o dia todo. Depois disso, ele anotou. Não de uma forma de conto de fadas, mas como se começasse a se lembrar do nome dela quando outros não se lembravam. Ele pediu que ela o ajudasse em pequenos projetos, confiou nela para organizar sua agenda. Clara não conseguia entender o porquê. Ela não era glamurosa ou espirituosa, ou poderosa como as mulheres que pairavam ao redor dele nas festas da empresa. Mas ele parecia gostar da calma dela, do jeito que ela não tentava demais impressioná-lo. Em uma noite tardia, quando o escritório estava quase vazio, eles compartilharam uma conversa tomando café que de alguma forma se transformou em jantar, depois risadas, depois algo mais profundo. O romance que se seguiu não foi grandioso nem barulhento. Foi quieto, privado e frágil, construído em momentos roubados e longas noites em que ele abandonava a armadura que usava na frente do mundo. Ele lhe falava sobre a pressão, a insônia, a fome constante de se manter no topo. Ela ouvia. "Você me faz sentir humano de novo", ele disse uma vez, meio adormecido, a cabeça apoiada no colo dela. E ela acreditou nele. Ela acreditou que sob seu exterior frio havia um calor destinado apenas a ela. Semanas viraram meses. Clara tentava não sonhar muito à frente, mas era impossível não fazê-lo. Ela imaginava acordar ao lado dele sem medo, fazer parte do mundo dele, talvez até construir uma família um dia. Então, quando o teste de gravidez deu positivo, seu coração tremeu, não de medo, mas com uma alegria tímida. Parecia uma prova de que o amor deles era real, que algo bom havia surgido de toda a incerteza. Ela foi ao escritório dele uma noite após o trabalho, o coração palpitando, as mãos tremendo levemente. Ele estava sentado atrás de sua mesa, lendo algo em seu tablet, as mangas arregaçadas,
as luzes da cidade entrando pelo vidro atrás dele. Ela sorriu nervosamente, disse que precisava conversar. Quando ela finalmente disse as palavras, "Estou grávida", o mundo pareceu prender a respiração. Por um momento, Henrique não disse nada. Então ele se recostou, um sorriso lento, quase divertido, curvando seus lábios. "Você está falando sério?" ele perguntou. Ela assentiu. O riso dele foi quieto no início, depois mais nítido, mais frio. "Clara, você é uma garota doce", ele disse, levantando-se, andando ao redor da mesa como se a inspecionasse à distância. "Mas vamos ser realistas. Eu sou um CEO milionário. E você é? Quê? Uma assistente. Você acha que é assim que as coisas funcionam?" As palavras atingiram mais forte do que um tapa. Ela sentiu sua garganta se fechar. Ele não estava com raiva, e isso teria sido mais fácil de suportar. Ele estava indiferente, desapegado, como se ela tivesse lhe contado algo trivial, algo indigno de preocupação. Ela tentou falar, explicar que não havia planejado, que não estava pedindo nada, mas ele a interrompeu com um gesto da mão. "Resolva isso", ele disse simplesmente, "e não transforme isso em um drama. Você sabia o que era isso." Naquela noite, ela deixou o prédio sob uma chuva forte, sua visão embaçada não apenas por lágrimas, mas pela descrença. As luzes da cidade ao seu redor pareciam cruelmente brilhantes. O telefone dela tocou uma vez, o número dele, mas ela não conseguiu atender. Pela manhã, seu cartão de acesso não funcionava. A empresa havia reestruturado sua posição. Ela nem sequer teve a chance de limpar sua mesa. Henrique Castro seguiu com sua vida e Clara Oliveira desapareceu dela. O que ele não sabia, o que ele nunca se importou em perguntar, era que a coisa que ele havia descartado tão facilmente se tornaria o próprio coração da vida dela. Clara não se lembra do momento exato em que decidiu deixar São Paulo. Não foi dramático, não houve mala feita na chuva, nem última olhada no horizonte. Foi mais silencioso do que isso, um lento desenrolar da esperança, até que ficar parecesse mais pesado do que ir. Ela encontrou um mapa, fechou os olhos e apontou. O dedo pousou em uma pequena cidade no interior de São Paulo, Campinas, da qual ela nunca tinha ouvido falar. Isso bastou. Ela vendeu o pouco que possuía, encerrou seu contrato de aluguel e desapareceu da cidade onde seu coração havia quebrado e sua vida havia terminado, ou assim parecia. A cidade era completamente diferente de São Paulo. Os prédios eram mais baixos, as ruas mais tranquilas, as pessoas mais lentas para falar, mas mais rápidas para acenar um olá. Não havia táxis buzinando, nem carrinhos de café em cada esquina, nem a correria da meia-noite de pessoas perseguindo algo urgente. Ali, o tempo se movia de maneira diferente. A princípio, Clara odiou. O silêncio era ensurdecedor. Ela sentia falta do caos, até mesmo da dor dele. Mas, à medida que sua barriga crescia, crescia também sua percepção de que era exatamente onde ela precisava estar. O barulho da cidade não a teria deixado ouvir o que importava, o som de minúsculos batimentos cardíacos que pulsavam 3 vezes durante cada consulta médica. Trigêmeos. A palavra a havia atordoado quando o médico a disse pela primeira vez. Ela havia encarado a tela, as 3 pequenas luzes bruxuleantes que provavam que havia 3 vidas dentro dela, não apenas uma. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, as mãos tremendo na mesa de exame. Não era alegria nem medo, eram ambos emaranhados em algo para o qual ela ainda não tinha palavras. Parecia muito grande para um corpo carregar emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Mas ela não tinha escolha.
E, estranhamente, mesmo em suas horas mais sombrias, ela nunca considerou desistir deles. A gravidez foi difícil. Sem apoio familiar, seus pais haviam descartado sua situação como vergonhosa e se recusado a falar com ela. Clara esteve sozinha desde o início. Seu corpo mudou mais rápido do que ela podia acompanhar. As contas do hospital começaram a se acumular antes mesmo de ela terminar o segundo trimestre. Desejos de comida se misturavam com náuseas. O sono se tornou um estranho. Ela podia sentir cada um de seus bebês se movendo em momentos diferentes, às vezes todos de uma vez, esticando-a por dentro. Cada chute a lembrava do que estava por vir, não apenas bebês, mas uma vida reconstruída do zero. Ela trabalhava quando podia, aceitava trabalhos freelance de edição online e, quando estes secavam, ela começou a assar em sua minúscula cozinha e a vender sobremesas para o café local. Não era muito, mas a mantinha à tona. Quando os meninos chegaram mais cedo, 6 semanas antes da data prevista, foi durante uma tempestade de neve. A dor veio de repente, aguda e rápida, e o pânico que se seguiu quase a engoliu. Ela foi levada às pressas para o hospital mais próximo, um lugar com luzes bruxuleantes e enfermeiras cansadas, e deu à luz 3 meninos prematuros, mas respirando: Pedro, Lucas e Matias. Os nomes vieram a ela como ecos, como se sempre estivessem esperando. Eles eram pequenos, muito pequenos, e tiveram que ficar em incubadoras por semanas. Clara os visitava todos os dias, pressionando a palma da mão contra o vidro, sussurrando para eles em meio a lágrimas, cantando canções de ninar desafinadas, mas cheias de amor. A dívida cresceu. Contas médicas chegavam como ameaças pelo correio. Clara racionava comida, vendeu o seu laptop e andava para todos os lugares para evitar passagens de ônibus. O inverno lhe mordia a pele, mas ela agasalhava seus filhos em roupas de segunda mão e cobertores de tricô doados por vizinhos gentis. A cidade não fazia perguntas, oferecia ajuda de pequenas maneiras, uma torta gratuita deixada em sua varanda, um casaco pendurado em sua porta, um bilhete de um estranho dizendo que ela era vista, que era forte. Ainda assim, a solidão era uma criatura com garras. Havia noites em que ela se sentava no chão do banheiro e soluçava, mordendo o punho para se manter quieta para que os bebês não acordassem. Ela sentia falta de ser tocada, de ser perguntada, de ser lembrada. Às vezes ela olhava para seu reflexo e não via ninguém familiar. Mas a cada manhã ela acordava para 3 novos motivos para continuar. Pedro foi o primeiro a sorrir, largo e repentino. Lucas se agarrava ao dedo dela como se nunca quisesse soltar. Matias fazia pequenos ruídos pensativos, como se já estivesse curioso sobre o mundo. À medida que eles cresciam, crescia também sua força. Ela aprendeu a alimentar 3 bebês com 2 mãos, a dormir em intervalos de 15 minutos, a balançar um enquanto trocava outro. A biblioteca local ofereceu-lhe um emprego de meio período, guardando livros e conduzindo a hora da história infantil. Ela aceitou de bom grado. O cheiro de papel velho e cantos tranquilos se tornou sua paz. Depois do trabalho, ela assava até tarde da noite biscoitos, muffins, qualquer coisa que pudesse vender. Sua cozinha se tornou seu santuário. Os meninos aprenderam o ritmo de seus passos, a suavidade de sua voz, a cadência segura de suas canções de ninar. A vida não era fácil, nunca foi fácil, mas tornou-se suportável, depois gerenciável e, eventualmente, significativa.
A dor de seu passado ainda permanecia, mas não a definia mais. Clara havia encontrado um tipo estranho e terno de alegria, não na vida que ela havia imaginado, mas na que estava construindo com suas próprias mãos. Cada joelho ralado que ela beijava, cada febre que ela acalmava, cada desenho bobo pregado na geladeira se tornava prova de que o amor não precisava vir de grandes gestos ou começos perfeitos. Às vezes vinha na sobrevivência, às vezes vinha no milagre silencioso de acordar, abraçar seus filhos e saber que você conseguiu mais um dia. Henrique Castro tinha tudo. Era o que o mundo dizia de qualquer forma. Seu nome aparecia em revistas de finanças, listas da Forbes e em telas brilhantes atrás de apresentadores de televisão que falavam sobre sua ascensão com uma mistura de admiração e inveja. Ele era o homem que transformava empresas moribundas em máquinas de bilhões de reais, imóveis, tecnologia, produtos farmacêuticos, seus dedos estavam em todo o bolo lucrativo, e o que quer que ele tocasse parecia se multiplicar em valor. Ele era dono de uma cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, várias casas de férias na Europa e um jato particular que não tinha logotipo, apenas uma anonimidade elegante. Mas não importava o quanto ele adquirisse, nunca parecia suficiente. Ele vivia de decisões rápidas e consequências mais rápidas. Toda manhã começava com uma enxurrada de e-mails e terminava com um copo de algo envelhecido e caro que ele mal provava. Mulheres vinham e iam, bonitas, equilibradas, sempre vestidas para fotos. Elas riam de suas piadas, tocavam seu braço durante eventos de caridade e desapareciam sem resistência quando ele parava de retornar às ligações. Ele não conseguia se lembrar da maioria dos nomes delas. Sua assistente mantinha uma lista, apenas no caso de ele precisar enviar um presente de aniversário ou flores. Raramente o fazia. O que ninguém via, o que ninguém sabia, era que, apesar do fluxo interminável de luxo e atenção, Henrique estava cansado. Cansado dos jogos, do barulho, da atuação. Cada vez que abria os olhos para uma nova manhã, era mais difícil afastar a sensação de que algo estava faltando, não algo material, não algo que ele pudesse comprar. Era mais profundo do que isso, quase como uma dor em seu peito que nunca passava completamente. Às vezes, tarde da noite, depois que as reuniões terminavam e o mundo se acalmava por algumas horas preciosas, ele se sentava na varanda de sua cobertura e pensava nela. Clara. O nome ainda trazia algo agudo e desconfortável à tona. Ele quase havia esquecido o rosto dela, mas no fundo, não de verdade. Ele ainda podia imaginar o olhar dela quando estava brava, o som de sua risada quando não pensava que ninguém estava ouvindo, a suavidade de sua pele sob seus dedos. Ela tinha sido diferente das outras, quieta, mas não entediante, gentil, sem ser ingênua. Ela não queria nada dele além de sua honestidade, e quando ele não conseguiu dar isso a ela, ela foi embora. Não, essa não era a verdade. Ela não apenas foi embora. Ele a havia empurrado, com força. Ele se lembrava da conversa, embora tentasse não se lembrar. O modo como ela ficou parada ali, tremendo, sua voz pequena, mas firme, dizendo-lhe que estava grávida. E como ele havia rido. Deus, ele odiava aquela memória. Na época, parecia a única coisa que ele podia fazer: rir, descartar, minimizar o pânico que lhe arranhava a garganta. Ele não sabia como responder a algo tão real, tão inesperado. Então ele esmagou-a. Disse a si mesmo que era necessário, que ele estava protegendo sua vida de entrar em parafuso. Mas, no fundo, alguma parte dele sabia que estava cometendo um erro, um que ele não podia,
desfazer. Ele disse a si mesmo que ela ligaria, que ela voltaria e pediria apoio. As mulheres sempre faziam isso. Elas diziam que não queriam nada, mas, eventualmente, voltavam com advogados e ordens judiciais. Mas Clara nunca o fez. Ela desapareceu, sem e-mails, sem mensagens, sem telefonemas irritados, apenas silêncio, como se tivesse se apagado do planeta. No início ele ficou aliviado, depois curioso, depois confuso. Agora, anos depois, ele estava assombrado por isso. Ele nunca falava sobre ela. Nem para seu conselho, nem para seus amigos, se é que tinha muitos. Sua vida era construída em transações, não em conexões. Mas quando ele fechava os olhos, a voz dela ainda ecoava em lugares que ele pensava ter silenciado há muito tempo. E o pior era que ele não sabia para onde ela tinha ido ou o que havia acontecido com ela. Ele procurou uma vez, discretamente, contratando um investigador particular por um mês, mas eles não encontraram nada de útil. Ela havia sido meticulosa, mudou de endereço, desconectou números. Ela realmente queria desaparecer. E conseguiu. Henrique tentou se enterrar no trabalho de novo e de novo. Negócios maiores, empreendimentos mais arriscados. Ele compareceu a todos os eventos para os quais foi convidado, jogou dinheiro em instituições de caridade, comprou arte de que nem gostava. Ele preencheu seus dias com barulho. Mas o silêncio sempre voltava. E quando ele passava por parquinhos ou ouvia a palavra pai em conversas, algo profundo em seu estômago se contorcia. Ele não sabia por que continuava pensando na criança. Talvez porque houvesse uma possibilidade, por menor que fosse, de que algo dele tivesse ficado para trás. Ele não queria uma família naquela época, mas agora o pensamento de que ele poderia ter uma, sem sequer saber disso, o atormentava. Ele não acreditava em destino, mas ele acreditava em consequências. E esta, ele temia, estava finalmente o alcançando. Cada vez mais ele se pegava distraído. Durante as reuniões, sua mente divagava. No meio de encontros, ele de repente se lembrava do olhar no rosto de Clara naquela noite em seu escritório. Um arrependimento frio se agarrava a ele como uma segunda pele. E quando ele olhava no espelho, às vezes não reconhecia o homem que o encarava. Os ternos eram os mesmos. O rosto não havia envelhecido muito, mas o vazio havia se tornado mais alto. Não havia mais nada para perseguir. Ele tinha tudo. E, no entanto, tudo o que ele conseguia pensar era no que ele poderia ter perdido. 5 anos haviam se passado, mas Clara ainda se lembrava de como era entrar em uma sala e não ser vista. Não porque ela fosse tímida ou esquecível, mas porque ela havia aprendido a se dobrar nas bordas do mundo, a evitar a atenção. Mas naquela noite era diferente. Naquela noite, ela usava um longo vestido azul que havia emprestado de uma amiga, uma peça suave e esvoaçante que a fazia se sentir brevemente como alguém que pertencia a um lugar grandioso. Seu cabelo estava preso frouxamente, seus brincos eram de segunda mão e seus saltos tinham 2 anos, mas nada disso importava. Ela estava ali pelos meninos. O evento de caridade havia sido organizado por uma fundação que fornecia assistência médica a crianças com condições raras, a mesma fundação que a ajudara quando seus filhos precisaram de fonoaudiologia e avaliações de desenvolvimento em seus primeiros anos. Eles a convidaram como convidada de honra, alguém que poderia falar sobre a importância do trabalho deles, alguém cuja história lembrava às pessoas o que as doações podiam realizar. Clara hesitou a princípio. Ela não gostava de palcos, microfones ou olhos sobre ela, mas a fundação havia feito muito por eles.
Ela lhes devia sua presença, se nada mais. O restaurante, onde o evento foi realizado, era um lugar de alto nível que ela nunca tinha sequer sonhado em visitar antes. Todo lustres, paredes de vidro e pisos polidos que refletiam a luz como um salão de baile em um filme. Ela segurava a mão de Pedro de um lado e a de Matias do outro. Lucas andava um pouco à frente, mais confiante do que os outros, sua gravata borboleta ligeiramente torta e seus olhos examinando as mesas como se já estivesse memorizando o lugar. Eles estavam vestidos de forma semelhante, não porque ela pretendesse ser charmoso, mas porque roupas de segunda mão e brechós tornavam as roupas combinando práticas. Calças pretas, camisas brancas, coletes que ela havia passado a noite anterior, passando a ferro. As pessoas olhavam. A princípio, Clara pensou que era porque ela não se encaixava, mas então ela percebeu. Eram os meninos, 3 rostos quase idênticos, todos com aquela mesma combinação em comum. Cabelo loiro escuro e olhos azul acinzentados marcantes que não pertenciam a ela. Eles atraíam a atenção onde quer que fossem, mas naquela sala cheia de doadores ricos e personalidades, eles eram uma anomalia. Eles puxavam as mangas dela, sussurravam perguntas, perguntavam sobre as sobremesas na mesa perto do palco. Estavam cheios de vida, alheios à tempestade que se formava do outro lado da sala. Henrique não pretendia comparecer ao evento pessoalmente. Normalmente, seu nome e uma doação considerável eram suficientes, mas desta vez, um dos membros do conselho da fundação havia insistido. Ele era o maior doador deles, afinal, e uma aparição pessoal significaria melhor imprensa e mais dinheiro de outros que tentavam seguir seu exemplo. Então ele apareceu tarde, vestido com um terno escuro e um sorriso ensaiado, pronto para suportar mais uma noite de conversas educadas e small talk forçado. Ele já estava planejando sua saída quando algo, ou melhor, alguém, chamou sua atenção no canto do olho. Ele se virou. A princípio, ele não tinha certeza do que estava vendo. A mulher estava rindo gentilmente, ajoelhada ao lado de uma criança. Não, 3 crianças, ajustando uma de suas gravatas borboleta, enquanto os outros puxavam suas mangas. Ela se levantou lentamente, elegante de uma forma que não tinha nada a ver com riqueza. Seu rosto se virou para a luz e, por um momento, tudo ao redor dele desapareceu no nada. Era ela, Clara? Sua mente vacilou. Ela parecia diferente, mais adulta, talvez, não em idade, mas em profundidade. O peso da vida havia deixado uma marca nela, mas ela brilhava com algo mais poderoso do que maquiagem ou estilo. Confiança, graça. Ela estava mais alta agora, sem medo da sala. E as crianças, 3 delas, cada uma um espelho dele mesmo. Sua boca secou. Seu coração bateu contra as costelas. Não podia ser. Ele deu um passo à frente e parou. As pessoas ainda estavam falando ao redor dele, copos tilintando, música tocando suavemente, mas tudo soava como se viesse de trás de um muro. Clara virou-se ligeiramente e os olhos deles se encontraram. Por um segundo, apenas um segundo, seu rosto não registrou nada. Então o reconhecimento a atingiu como um raio. Seu sorriso congelou. Sua mão instintivamente alcançou os meninos, puxando-os para mais perto. Um deles percebeu e olhou para Henrique, curioso, mas Clara rapidamente o distraiu com uma pergunta, desviando sua atenção. Henrique não conseguia se mover, ele apenas encarou. Ali estavam eles, não um filho, 3. 3 reflexos perfeitos, seu cabelo, seus olhos, seu maxilar. Ele sentiu como se o chão sob ele tivesse mudado. Ele não conseguia respirar direito, não conseguia pensar. Todos os anos que ele passou se perguntando se ela havia levado adiante
Se havia sequer existido um bebê, acabaram de ser estilhaçados sob o peso da realidade. Ela não apenas teve o filho dele, ela criou 3 filhos, sozinha, sem ele, sem uma palavra. Clara desviou o olhar. Ela não caminhou em direção a ele. Ela não sorriu. Ela simplesmente se virou e conduziu seus filhos para a área de assentos, calma e composta, como se ele não passasse de um rosto na multidão. Isso doeu mais do que qualquer acusação gritada teria doído. Ela não precisava dele. Isso estava claro. E, de alguma forma, essa verdade cortou mais fundo do que o momento em que ela lhe disse que estava grávida. Henrique se sentou eventualmente, mas não ouviu uma palavra dos discursos. A comida na frente dele ficou intocada. Seus olhos permaneceram fixos em Clara, nos meninos, tentando juntar a história dos anos que ele havia perdido. Ele pensou em todas as salas de reuniões em que se sentou, todas as noites que preencheu com vitórias vazias. Enquanto ele estava correndo atrás de mais, ela estava construindo algo real. Ele não sabia como processar. Ele só sabia de uma coisa com certeza. Ele nunca mais seria o mesmo. Henrique não dormiu naquela noite. Após o evento de caridade, ele voltou para sua cobertura. Mas o silêncio do espaço parecia diferente agora. Não pacífico, não espaçoso, apenas vazio. Ele ficou na janela, observando as luzes da cidade piscarem, o horizonte se estendendo à distância, e tudo o que ele conseguia pensar era no que havia visto. 3 meninos, seus filhos, Clara. Os últimos 5 anos se desenrolaram sem ele, e, no entanto, a prova desses anos perdidos estava a poucos metros de distância, vestida com coletes e curiosidade, de olhos arregalados, carregando seu rosto como se a natureza tivesse pegado um projeto e o copiado 3 vezes. Os meninos tinham seus olhos, sem dúvida, e isso era o que mais o assombrava. Eles não apenas se pareciam com ele. Eles carregavam seu sangue, seu nome, mesmo que ainda não soubessem. Por dias, Henrique não conseguia se concentrar. Reuniões se misturavam, palavras viravam estática. Sua mente se recusava a obedecer seus comandos. Era como se uma barragem tivesse rachado em algum lugar dentro, e tudo o que ele havia empurrado para baixo por anos estava voltando com força, implacável. Ele sempre se orgulhou do controle. Ele controlava mercados, pessoas, salas de reuniões, resultados. Mas isso era algo sobre o qual ele não tinha poder. Clara havia vivido uma vida inteira sem ele. Ela não apenas sobreviveu, ela criou 3 meninos em pequenos seres humanos brilhantes, alegres e bonitos. E ele nem sequer sabia os nomes deles. Ele sabia que não poderia abordá-la naquela noite. Não com doadores por perto, não com câmeras e olhos curiosos. Ela não o olhou como um homem que ela costumava amar ou odiar. Ela o olhou como um estranho. E pior, como uma ameaça. Isso ardia de maneiras que ele não esperava. Ele uma vez a fez rir em elevadores, a fez suspirar em seu peito. Agora, ela nem sequer o deixaria perto de seus filhos. Seus filhos. Na semana seguinte, ele encontrou o endereço dela. Não foi difícil. Ele tinha recursos que a maioria das pessoas não tinha. Mas ele não bateu na porta dela. Ainda não. Em vez disso, ele dirigiu até a pequena cidade na divisa de São Paulo, Campinas, onde ela agora vivia. Não era nada parecido com a cidade. Sem arranha-céus, sem carros pretos, sem cafés expresso com cardápios de couro. As ruas eram ladeadas por árvores desbotadas, crianças em bicicletas, cães perseguindo folhas. Parecia o tipo de lugar para onde as pessoas iam para desaparecer, ou talvez para curar. E no meio estava Clara,
caminhando pela calçada com uma sacola de supermercado de papel, seus meninos pulando à frente, o riso deles soando como música que ele não sabia que sentia falta. Ele observou à distância primeiro. Ele se odiava por isso, mas não conseguia evitar. Ele estacionou a alguns quarteirões de distância da casa deles e sentou no carro por horas, às vezes apenas para vê-los caminhar até a escola ou voltar do parque. Eles estavam cheios de energia, constantemente se movendo, constantemente falando. Pedro gostava de pular sobre as rachaduras da calçada. Lucas carregava um caderno, rabiscando coisas como um detetive em miniatura. Matias fazia perguntas que ninguém conseguia responder, o tipo de perguntas selvagens e curiosas que faziam Clara rir e bagunçar o cabelo dele. Henrique era um estranho para tudo isso, observando-os como um homem olhando através de uma janela de vidro para um mundo no qual ele não merecia entrar. Mas isso não o impedia de voltar. Ele começou a aprender as rotinas deles: escola às 8, os turnos de Clara na biblioteca durante o dia, caminhadas noturnas, sorvete às sextas-feiras. Ele a observava conversar com vizinhos, consertar a jaqueta de um menino, carregar outro quando ele adormecia em seu ombro. Ela ainda era a mesma Clara, prática, calorosa, paciente, mas havia algo mais forte nela agora. Uma espécie de aço que ele não havia notado quando ela era mais jovem. Ela havia enfrentado o mundo sozinha e saído não quebrada, mas forjada. Eventualmente ele não conseguiu ficar longe. A primeira vez que ele falou com ela novamente foi no estacionamento da escola. Ela estava colocando mochilas no carro quando ele se adiantou. Seu corpo enrijeceu instantaneamente, como se ela o tivesse sentido antes mesmo de o ver. Os olhos dela se estreitaram, guardados, calculistas. Ela disse aos meninos para esperarem no carro. Então ela se virou para ele. "O que você está fazendo aqui?" A voz dela não era raivosa, mas também não era gentil. Ele queria dizer tudo de uma vez. "Eu não sabia. Eu estava errado. Sinto muito. Eles se parecem comigo. Eu quero fazer parte da vida deles. Eu quero saber os nomes, os sonhos, os medos deles." Mas nenhuma dessas palavras saiu corretamente. Em vez disso, ele disse algo seguro, algo fraco. "Eu só queria ver você. Eles." Clara não vacilou. "Você os viu, agora vá." Ele não foi. Ele voltou no dia seguinte e no dia seguinte. Nem sempre para falar, mas apenas para estar perto. Eventualmente ela parou de mandá-lo embora com palavras e começou a usar o silêncio em vez disso. Foi uma melhoria. Ele começou a deixar coisas para trás, anonimamente, a princípio. Uma doação para a fundação que a ajudara. Um envelope deixado na escola, cobrindo um ano de materiais. Reparos feitos no sistema de aquecimento da biblioteca. Ele nunca assinava seu nome, mas ela sabia. Ela sempre soube. Ela o confrontou uma vez, perguntando se ele estava tentando comprar seu caminho para a vida deles. Ele disse que não. Ele disse que não esperava nada. Ele só queria ajudar. Ele não pedia para ver os meninos. Ele não pressionava. Em vez disso, ele tentou estar presente, nas margens, quieto, cuidadoso. E, eventualmente, eles o notaram. Lucas foi o primeiro a perguntar: "Por que aquele homem se parece conosco?" Clara não tinha uma resposta pronta, não na época, mas a pergunta permaneceu. Os meninos eram muito jovens para entender a história completa, mas eram espertos. Eles viam coisas. Eles começaram a acenar para ele quando ele passava. Pedro uma vez correu na frente de Clara para dizer olá. Matias perguntou se ele gostava de dinossauros e listou seus 5 favoritos sem esperar por uma resposta.
Henrique se ajoelhou, respondeu a todas as perguntas, ouviu todas as histórias. Ele não tentou apressar nada. Ele não falou sobre paternidade. Ele apenas apareceu. Clara observou tudo com cuidado, cautelosamente. Ela manteve sua distância emocional, mas não podia negar o que via. Henrique não era o homem que havia rido na cara dela 5 anos atrás. Aquele homem não teria esperado fora de uma escola por horas apenas para dar uma olhada. Aquele homem não teria consertado um cano vazando na biblioteca anonimamente. Aquele homem não teria comprado uma casa modesta a 5 quarteirões da dela e começado a passar mais tempo em uma cidade sem salas de reuniões ou imprensa. Este homem estava tentando, com cada ação silenciosa, compensar 1000 erros barulhentos. Eventualmente, ela concordou em deixá-lo se juntar a eles no parque. Depois, um jantar. Depois, uma peça escolar. Lentamente, dolorosamente, ele começou a formar uma presença na vida deles. Não como pai ainda, mas como algo próximo. Ele não dava isso como garantido. Ele não levava isso levianamente. Pela primeira vez em sua vida, Henrique Castro estava construindo algo que não podia ser calculado ou negociado. E a cada dia que passava, ele percebia que queria isso mais do que qualquer coisa que ele já havia possuído. Clara sabia que era hora de contar a eles. Ela havia adiado por semanas, até meses, sempre se convencendo de que eles eram muito jovens ou que não era o momento certo. Mas a verdade pesava em seu peito e ficava mais pesada a cada vez que seus filhos perguntavam quem era o homem, aquele que às vezes esperava perto dos portões da escola, que aparecia em eventos de fim de semana e ficava em silêncio no fundo, nunca muito perto, nunca muito longe. Não era mais apenas curiosidade. Pedro começou a desenhá-lo em seu bloco de rascunhos, sempre com os mesmos olhos azuis gélidos e postura rígida. Matias começou a acenar para ele como se fosse um jogo. Mas Lucas tinha perguntas. Ele sempre tinha perguntas. Foi ele quem perguntou, tarde da noite, enquanto escovava os dentes. Ele é nosso tio? Ou algo assim. Clara parou, escova de dentes na mão, coração acelerado. Ele era tão casual, tão inocente. Ela poderia ter rido. Ela poderia ter inventado uma mentira. Mas a hora das mentiras havia passado. Naquela noite, depois de os aninhar na cama, ela se sentou na beira dos pés cobertos pelo cobertor e lhes contou a verdade. Ela começou devagar, cuidadosamente, escolhendo suas palavras como se estivesse andando em uma corda bamba. Ela lhes falou sobre São Paulo, sobre a vida que ela havia vivido antes de eles nascerem. Ela lhes falou sobre o pai deles, não como um vilão, nem como um mito, mas como um homem que havia cometido um erro terrível. Ela não chorou, embora sua garganta a apertasse. Ela não falou com amargura, embora o passado ainda doesse. Os meninos ouviram, cada um à sua maneira. Pedro brincou com um fio solto no cobertor, mas não interrompeu. Matias olhou para o teto, piscando lentamente. E Lucas, seu mais velho por 3 minutos, sua pequena alma antiga, sentou-se muito quieto e observou o rosto dela o tempo todo. Quando ela disse o nome dele, houve um longo silêncio. Lucas finalmente sussurrou. Mas ele esteve aqui, por que ele não disse nada? Clara dobrou as mãos e tentou manter a voz firme. Porque ele não queria tirar nada de vocês. Ou de mim. Ele pensou que talvez não merecesse mais fazer parte da vida de vocês. Matias inclinou a cabeça, confuso. É por isso que ele sempre parece triste quando nos vê? Clara sorriu, embora seus olhos brilhassem. Talvez, ou talvez ele esteja apenas com medo.
Pedro se inclinou para a frente, sussurrando como se estivesse compartilhando um segredo. Podemos falar com ele da próxima vez? Clara fez uma pausa. Então ela assentiu. Só se vocês quiserem. Na próxima vez que viram Henrique, a mudança foi sutil, mas sísmica. Os meninos se aproximaram dele. Eles fizeram perguntas. Eles falaram sobre a escola e filmes favoritos. Pedro lhe mostrou um desenho. Matias o convidou para uma feira de ciências. E Lucas? Lucas observou. Ele não falou muito, não no início, mas ele também não se afastou. E isso significava tudo. Henrique não tentou se apressar no papel. Ele não se declarou pai deles. Ele não exigiu nada. Ele os deixou ir até ele em seu próprio tempo. Ele ouviu mais do que falava. Ele se sentou em arquibancadas duras de ginásio durante eventos escolares, aplaudiu mais alto do que qualquer outra pessoa em concursos de soletração e trouxe lanches para jogos de futebol. Ele perguntou sobre o dia deles, lembrou-se dos nomes dos professores, ajudou com o dever de casa quando Clara estava muito cansada para se sentar ereta. Lentamente, um ritmo se formou. Não o tipo de ritmo com que as famílias nascem, mas o tipo que é construído com tempo, paciência e a decisão silenciosa de continuar aparecendo. Clara observou a mudança nele não com esperança ingênua, mas com observação cautelosa. Este não era um homem se exibindo para chamar a atenção. Este era alguém se desfazendo de camadas que ele nem sabia que usava. Os ternos se tornaram menos sob medida, o telefone menos grudado em sua palma. Suas conversas mudaram de previsões trimestrais para histórias sobre dinossauros e quadrinhos. Ele começou a passar mais tempo na cidade deles do que na capital. Eventualmente, ele parou de retornar a São Paulo por dias a fio. Sua equipe aprendeu a se adaptar. Eles chamaram isso de liderança remota. Mas Clara sabia a verdade. Ele simplesmente parou de precisar do barulho. As pessoas em seu círculo social não entendiam. Alguns pensaram que ele estava passando por uma crise. Outros sussurravam pelas suas costas em eventos de arrecadação de fundos e networking. Ele mudou, diziam, como se fosse um diagnóstico. Henrique os ouvia, mas não se importava. Pela primeira vez em sua vida, ele estava construindo algo que não era medido em números ou conquistas. Era mais confuso. Exigia mais paciência do que ele jamais tivera. E importava mais do que qualquer outra coisa. Ele comprou uma casa modesta a apenas algumas ruas de Clara. Não uma mansão, não uma declaração. Um lar com pisos que rangiam e um quintal grande o suficiente para 3 meninos correrem soltos. A agente imobiliária parecia confusa quando ele recusou listagens de luxo. Ele apenas sorriu e disse: "Não é para mim, é para eles." Clara se viu dependendo dele mais do que esperava. No início, era apenas para buscar as crianças na escola quando o turno dela terminava tarde. Depois, era para consultas médicas, planejamento de festas de aniversário, idas ao supermercado. Eles encontraram um equilíbrio, como peças de quebra-cabeça se encaixando lentamente. Eles ainda tinham suas diferenças. Argumentos surgiam às vezes, sobre parentalidade, sobre limites, sobre as cicatrizes deixadas para trás. Mas eles não eram destrutivos. Eles eram honestos. Os meninos começaram a chamá-lo de pai, não porque alguém lhes disse, mas porque a palavra começou a parecer certa. Lucas foi o último a dizê-lo. Aconteceu em uma tranquila tarde de domingo, durante um passeio pelo parque. Ele tropeçou e ralou o joelho. Clara correu, mas Henrique estava mais perto. Ele pegou o menino gentilmente, tirou a sujeira de suas mãos e disse: "Você está bem, amigão?"
Lucas se agarrou a ele firmemente, enterrou o rosto no ombro de Henrique e sussurrou: "Obrigado, pai." A respiração de Clara ficou presa em sua garganta. Henrique congelou, olhos arregalados, então o segurou mais apertado. Não foi um momento grandioso. Não houve testemunhas nem aplausos, apenas um joelho ralado e uma palavra sussurrada que carregava mais peso do que qualquer coisa que Henrique já havia ganhado antes. Naquela pequena cidade, com suas ruas tranquilas e charme de segunda mão, Henrique finalmente aprendeu o que significava amar não com gestos, mas com consistência. Não com poder, mas com presença. E enquanto a primavera florescia ao redor deles, o passado começou a afrouxar seu controle. A dor não desapareceu, mas suavizou. Tornou-se parte da fundação que eles estavam construindo, em vez de uma ferida deixada sem tratamento. E pela primeira vez em sua vida, Henrique Castro não apenas tinha uma razão para ficar, ele tinha um lar. Começou como um resfriado. Nada grave, Clara pensou. Apenas uma tosse que persistia por mais tempo do que o normal, um pouco de fadiga, uma dor de cabeça que ia e voltava. Ela ignorou. Como mãe de 3 meninos, ela havia aprendido a superar o desconforto. Ela não podia se dar ao luxo de desacelerar. Não quando havia almoços para embalar, meias para encontrar, horas de história para apresentar na biblioteca, contas para gerenciar, jantares para cozinhar. Seus dias eram construídos em movimento, e ela se acostumou a ignorar os sinais que seu próprio corpo lhe enviava, um hábito formado por necessidade. Mas desta vez, seu corpo não a deixou ignorar por muito tempo. A tosse se aprofundou, tornou-se dolorosa. Sua energia se esgotava mais rápido do que ela podia reabastecer. Uma manhã, enquanto dobrava a roupa, o quarto girou tão de repente que ela teve que se sentar no chão, agarrando o tecido nas mãos enquanto esperava a tontura passar. Naquela noite, ela pulou o jantar, dizendo aos meninos que só precisava se deitar. Na manhã seguinte, ela não conseguia sair da cama. Sua febre subiu, seu peito queimava a cada respiração e seus membros pareciam pesar mais do que seu corpo inteiro. Lucas foi quem a encontrou. Ele tinha ido perguntar sobre seu projeto de ciências, mas parou no meio da porta. Clara estava encolhida de lado, o rosto vermelho, a respiração superficial. Sua pequena voz a chamou, mas ela não respondeu. Ele correu para chamar os irmãos e então, juntos, trêmulos e assustados, ligaram para a única pessoa em quem podiam pensar. O homem que lhes havia prometido que estaria sempre lá. Henrique não hesitou. Ele atendeu o telefone no primeiro toque. A voz de Clara não estava do outro lado. Era Pedro, assustado e inseguro, perguntando se ele poderia vir rápido, porque a mamãe não está acordando direito. O motor do carro de Henrique estava rugindo em 1 minuto. Ele furou mais sinais vermelhos naquela manhã do que em toda a sua vida. Quando ele chegou, os meninos estavam sentados na sala de estar, abraçados firmemente. Henrique não fez perguntas. Ele correu para o quarto de Clara e a encontrou mal consciente, murmurando incoerentemente, sua pele queimando de febre. O pânico subiu por sua garganta, mas ele o empurrou para baixo. Este não era o momento de desmoronar. Ele chamou uma ambulância, arrumou uma mala para ela sem saber o que incluir e a carregou gentilmente, escada abaixo, como se ela fosse feita de vidro. Os meninos o observavam, os olhos arregalados, a confiança agarrada a ele como uma tábua de salvação. O quarto do hospital era estéril, muito branco, muito frio. Máquinas apitavam suavemente. Clara tinha pneumonia, grave, agressiva e piorada pela exaustão e desidratação.
Os médicos disseram-lhe que ela provavelmente ignorou os sintomas por semanas, talvez mais. Disseram que ela precisava de descanso, líquidos, antibióticos, monitoramento rigoroso. Disseram que ele deveria se preparar para uma longa estadia. Então Henrique ficou. Ele não saiu do lado dela. Ele montou um beliche no quarto e se recusou a ser movido. Ele segurou a mão dela durante a noite, mesmo quando ela estava muito ausente para senti-lo. Ele afastou o cabelo do rosto dela, sussurrou coisas que ela não conseguia ouvir, pediu desculpas repetidamente, não apenas pelo passado, mas por não ter visto antes o quanto ela estava carregando sozinha. Naquelas noites tranquilas de hospital, algo mudou nele. Ele sabia antes que a amava. Ele sabia que queria ser pai. Mas isso era diferente. Não se tratava mais de redenção. Tratava-se de devoção. Devoção real, do tipo que não pedia nada em troca. Durante o dia, ele cuidou dos meninos. Ele fazia café da manhã com torradas queimadas e panquecas desiguais. Ele ajudava com o dever de casa, amarrava sapatos, encontrava mochilas perdidas, sentava-se com eles à noite até que adormecessem. Ele lia o livro de dinossauros favorito de Matias até conseguir recitá-lo sem olhar. Ele ouvia Lucas falar sobre o sistema solar, mesmo quando o menino repetia fatos 3 vezes seguidas. Ele deixou Pedro chorar em seu peito quando ele sentiu muita falta de Clara para fingir que estava bem. Ele não tinha todas as respostas. Ele não era perfeito. Ele ainda estava aprendendo. Mas ele estava presente. Ele estava tentando. E os meninos começaram a depender dele, não porque lhes foi dito, mas porque eles queriam. Quando Clara finalmente acordou, seu corpo fraco e trêmulo, a primeira coisa que viu foi Henrique dormindo na cadeira ao lado de sua cama, a cabeça inclinada em um ângulo desconfortável, olheiras sob os olhos, sua mão ainda segurada na dele, mesmo dormindo. Ela não conseguia falar a princípio, ela não tinha forças, mas ela chorou. Lágrimas silenciosas e gratas que caíram no travesseiro e desapareceram no tecido. Quando Henrique se mexeu e viu os olhos dela abertos, ele também não falou. Ele apenas exalou como se estivesse prendendo a respiração por dias. Ele se inclinou, pressionou a testa na dela gentilmente e deixou o silêncio dizer o que as palavras não podiam. A recuperação foi lenta. Houve semanas de consultas de acompanhamento, medicamentos, instruções rigorosas. Clara estava frustrada com as limitações de seu corpo, mas Henrique se recusou a deixá-la levantar um dedo mais do que o necessário. Ele a levava para consultas, abastecia sua cozinha, providenciava licença médica com a supervisora da biblioteca. Ele até aprendeu a trançar o cabelo de Matias quando Clara não conseguia levantar os braços por tempo suficiente para terminar a tarefa. Eles não tiveram uma conversa dramática sobre o que tudo aquilo significava. Não houve declarações nem discursos. Em vez disso, houve 1000 pequenos momentos que falavam mais alto. Clara acordando para encontrar uma caneca de chá fumegante ao lado de sua cama. Henrique sentado calmamente ao lado dela, respondendo e-mails com uma mão para que pudesse segurar a dela com a outra. Os meninos rindo no quarto ao lado, enquanto ele tentava seguir uma receita complicada de panquecas, porque a mamãe gosta das de blueberry. E nos espaços entre tudo isso, algo novo nasceu, não apenas confiança, mas paz. Henrique não estava mais tentando conquistá-los. Ele não estava tentando fazer as pazes. Ele estava simplesmente vivendo com eles, por eles, entre eles. Estava no modo como ele não se encolhia quando Clara explodia de exaustão.
o jeito que ele a carregava quando suas pernas falhavam no corredor, o modo como ele orava de verdade por sua saúde à noite, muito depois de os meninos estarem dormindo. Clara, uma vez, pensou que curar significava esquecer. Agora ela sabia melhor. Curar era lembrar e escolher amar de qualquer maneira. Era deixar o passado existir sem deixá-lo definir o futuro. E enquanto ela recuperava suas forças, cercada pela família que havia construído, confusa, imperfeita, bonita, ela percebeu outra coisa. Henrique não apenas se tornou parte da vida deles, ele se tornou a razão pela qual eles estavam completos. A primavera voltou como uma promessa, suave e lenta, derretendo as últimas crostas de neve dos telhados e acordando a terra com um calor cauteloso. As árvores do lado de fora da janela de Clara começaram a brotar com pequenas folhas verdes, tímidas no início, depois mais corajosas a cada dia. Crocos espreitavam pelo solo. O sol demorava um pouco mais a cada tarde, e o ar cheirava a chuva e novos começos. Para Clara, era a primeira estação em anos que não parecia sobrevivência. Parecia respirar, parecia chegar. Sua força havia retornado gradualmente, não de uma vez. Havia dias em que ela ainda tinha que se sentar após uma curta caminhada, e noites em que a dor em seus pulmões a lembrava o quão perto ela havia chegado de desaparecer. Mas Henrique estava lá para tudo isso, não pairando, não sufocando, apenas constante. Ele se construiu no tecido da vida deles tão completamente que Clara não se lembrava mais de como era passar um dia sem vê-lo nela. Ela não questionava mais quando ouvia seus passos na cozinha ou o via dobrando roupas ou encontrava seu chá favorito já coado e esperando por ela na varanda. Era como se ele sempre devesse ter estado lá, mas a vida havia dado um desvio longo e doloroso para trazê-lo para casa. Os meninos também floresceram. Com Henrique presente, algo neles havia mudado, não uma mudança de comportamento, mas um aprofundamento do espírito. Eles riam mais alto, eles discutiam com mais confiança, sabendo que alguém além de sua mãe interviria com calma autoridade. Eles voltavam da escola ansiosos para contar suas histórias a dois adultos. Eles se aninhavam com Clara na hora de dormir e depois arrastavam Henrique para o quarto também, exigindo que ele fizesse as vozes na história, porque as dele eram mais engraçadas. A casa não parecia mais um lugar de esforço constante. Parecia família, não remendada, não emprestada, real. Uma noite no final de março, quase um ano depois do evento onde Henrique havia visto Clara novamente, ele perguntou se ela estaria disposta a ir com ele a um jantar. Nada formal, ele prometeu. Sem doadores, sem repórteres, apenas jantar. Ela hesitou, mas concordou. Havia algo em sua voz, não ansioso, mas intencional. Ela não podia dizer não. Ela perguntou aos meninos se eles queriam ir junto, e eles se iluminaram, já vestindo camisas de botão e ajeitando o cabelo com mais cuidado do que o habitual. Quando eles pararam no restaurante, Clara o reconheceu imediatamente. Era o mesmo lugar onde o evento de caridade havia sido realizado no ano anterior, a noite em que tudo havia mudado. A memória a atingiu com um peso estranho. Aquela noite a havia despedaçado. Ela suspeitava, poderia colocá-la de volta no lugar. Lá dentro, o salão havia sido reorganizado. Não havia mesas redondas, nem pás de leilão, nem taças de champanhe tilintando. Apenas uma longa mesa de madeira, posta para 5 pessoas, coberta por luz suave de velas e flores silvestres em potes de vidro. Alguém havia colocado uma playlist de jazz suave e piano instrumental.
Os funcionários os conheciam pelo nome. Tudo havia sido preparado com antecedência. O jantar passou com risadas e pequenos derramamentos, com Matias derrubando seu suco e Pedro roubando pães extras e Lucas corrigindo o garçom sobre o nome científico da erva em sua sopa. Clara observou tudo com um sorriso nos lábios, sua mão descansando suavemente perto da de Henrique. Eles não precisavam se tocar, eles estavam conectados de uma forma que ia mais fundo do que os dedos podiam alcançar. Após a sobremesa, os meninos foram convidados para a cozinha dos fundos para visitar a padaria, algo pré-arranjado com uma piscadela de Henrique. No momento em que os três desapareceram na esquina, Henrique se levantou lentamente e enfiou a mão no bolso do paletó. A respiração de Clara ficou presa antes mesmo de ele se mover. Ele não se ajoelhou como os homens faziam nos filmes. Ele não puxou uma caixa de veludo com um diamante que cegava o olho. Em vez disso, ele se ajoelhou na frente dela, segurando um simples anel de prata entre os dedos, e olhou para ela com uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto no homem que antes governava salas de reuniões e incutia medo com um olhar. Ele não pediu perdão. Isso já havia sido dado de 1000 maneiras silenciosas. Ele não implorou por amor. Ele sabia que o tinha, embora nenhum dos dois tivesse falado as palavras em voz alta. Em vez disso, ele pediu uma chance de não reescrever o passado, mas de construir o futuro, junto com os 3 meninos que já o chamavam de pai sem hesitação. Sua voz não tremeu, mas havia algo cru nela. Eu não estou pedindo para você esquecer nada. Estou pedindo para você me escolher, agora, sabendo tudo o que você sabe. Eu quero ser seu parceiro, não seu resgate, não seu pedido de desculpas, apenas seu. Clara olhou para ele, olhou de verdade para ele. Não como o homem que uma vez partiu seu coração. Não como o estranho que ficou na beira de um pátio escolar meses atrás, mas como o homem que segurou sua mão durante a doença, que memorizou sua rotina de dormir, que apareceu quando mais importava. Ela não chorou, ela não hesitou, ela simplesmente assentiu, depois sussurrou uma palavra. Sim. Não houve aplausos, nenhum beijo dramático, apenas uma exalação silenciosa de ambos, como se algo pesado tivesse finalmente sido posto no chão depois de ser carregado por muito tempo. Os meninos voltaram correndo para o quarto momentos depois, já no meio de uma discussão sobre quem tinha visto o biscoito maior na cozinha. Lucas notou o anel primeiro. Ele sorriu. Espera, vocês vão se casar? Clara riu, estendendo a mão para a de Henrique. Não, ela disse olhando para todos os 4. Estamos nos tornando uma família, oficialmente. Naquela noite, enquanto voltavam para casa sob o brilho pálido dos postes de luz, Clara olhou pela janela e pensou no quão longe todos eles haviam chegado. Os pedaços quebrados de seu passado ainda faziam parte dela, mas não a cortavam mais. Eles formavam um mosaico imperfeito e bonito, unido pelo perdão, pelo esforço e pelo amor que escolheu ficar. Eles não recomeçaram. Não houve uma página em branco, mas eles começaram de novo, de onde realmente importava, não no início, mas no ponto de virada. Onde o amor não grita, ele aparece. Onde a dor não encerra a história, ela reescreve o próximo capítulo. Onde família não é algo que você herda, é algo que você constrói, um dia corajoso de cada vez.